A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui hoje, nessa quarta-feira, na nossa 24ª parte, do nosso estudo do livro do Apocalipse, onde no estudo passado nós chegamos ali, no capítulo 12, nós lemos ali a respeito da mulher e o dragão, se você não assistiu a parte passada, assista para você ter a plena compreensão do estudo, Nós vimos ali no versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 12, que a mulher ali é Israel, Nós lemos ali várias e várias passagens, a esse respeito, que a mulher ali é Israel, isso fica bem claro, bem evidente, E eu acabei ficando com vocês aqui nos 2 primeiros versículos, Nós fomos para várias referências em outros livros. Aí aqui hoje nós vamos dar continuidade, Uma boa noite a todos, Dona Glória, seu Júlio, quem mais estiver chegando aí conosco, tá? E vamos em frente, Abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, no capítulo 12. Acima do versículo 1 tem um subtítulo que diz assim: A mulher e o dragão. Vamos ler o verso 1 e o verso 2 que nós já examinamos, no estudo passado. O verso 1 diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Vimos no estudo passado que isso aqui é Israel, essa mulher, Não uma mulher física, mas uma representação de Israel, a esposa de Deus, do Deus Pai, Como nós vimos. Verso 2. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Assim foi Israel durante toda a sua história. Em várias passagens na Bíblia, nós vemos ali Deus relatando Israel como uma mulher gritando para dar à luz com grandes dores de parto, E sempre todo o percorrer da história de Israel até que nascesse o Messias, Até que nascesse o Senhor, que era prometido, o Salvador de Israel. E como Israel rejeitou o Messias, a salvação se estendeu para todo mundo, para todos os gentios, Como é importante você estudar, você ler a carta aos Romanos na Bíblia, que você vai ter uma plena compreensão a esse respeito. Vamos lá, de matéria nova, que o versículo 3 diz assim, verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, 7 nomes, igreja. Esse grande dragão que foi visto aqui, um sinal vermelho, como a Bíblia fala, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, isso aqui está falando a respeito do diabo, de Satanás. Essas cabeças, esses chifres, esses diademas, falam a respeito do poder que o diabo teve e ele tem ainda nessa terra sobre os reinos desse mundo, A respeito desse versículo 3, eu quero ler com você aqui algumas referências, São poucas, que está lá no livro de Daniel, em primeiro lugar. Abra a tua Bíblia comigo lá no livro de Daniel, lá no capítulo 7. Lembrando que eu já expliquei com vocês aqui que o livro de Daniel é um livro do Apocalipse também, como o livro do Apocalipse é para o Novo Testamento, o livro de Daniel é um livro também da revelação no Antigo Testamento, Daniel capítulo 7, lá no verso 7 também diz assim, Daniel 7:7, diz assim, Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. 10 chifres, a questão dos chifres representa o poder sobre os governos desse mundo, Como eu disse para você aqui já várias vezes, é sempre bom estar ressaltando, o nosso estudo do Apocalipse aqui é um estudo resumido, Como eu já disse para você, se você comprar uma boa Bíblia de estudo, aí você vai ver cada versículo da Bíblia, vai dar para você várias e várias referências, Para fazer um estudo completo mesmo do Apocalipse, como eu disse para vocês aqui antes, são cerca de 500 itens, 500 tópicos que nós temos que examinar, que nós temos que estudar.
A última vez que eu fiz um estudo para mim, pessoalmente, do livro de Apocalipse, eu demorei mais de 8 meses, né? Foram 8 meses ali estudando, examinando, vendo todas as referências ali na Bíblia, né? Então, isso foi um estudo pessoal que eu fiz. Eu comprei um bom livro para ler, né, que me deu muita direção, Bíblia de estudo, e você vai examinando ali tudo dentro da palavra de Deus. E isso é o que vai nos enriquecendo espiritualmente. E aqui, Daniel, ele também teve essa visão, né, que eu não vou abordar com você o capítulo 7 de Daniel, que fala a respeito dos 4 animais, mas tudo isso aqui é uma visão dos últimos dias. Uma representação do diabo, de Satanás, representa os 10 chifres, representam a força e o poder que ele tem. Ainda aí no capítulo 7, lá no versículo 20. Capítulo 7, do verso 20 em diante, diz assim, ó. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Isso aqui diz respeito ao anticristo, né? Que eu vou abordar para você e com vocês melhor sobre o anticristo quando a gente chegar no capítulo 13 de Apocalipse, tá? Versículo 21 diz assim: Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Você se lembra que nós vimos aqui no estudo passado que as 2 testemunhas mártires, lembra provavelmente ali Moisés e Elias, onde eles vão profetizar durante 3 anos e meio, e depois o anticristo vai fazer guerra contra eles, vai matá-los, e depois de 3 dias eles vão ressuscitar. Nós vimos sobre isso, né? Então a Bíblia já profetiza sobre todas essas coisas, né? Quando a Bíblia fala que eu olhava e eis um chifre fazia a guerra contra os santos e prevalecia contra eles, né? Isso aqui é uma profecia a respeito daquela passagem que nós já vimos sobre as 2 testemunhas mártires. Versículo 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. O ancião de dias é um dos nomes do Senhor Jesus, né? Até que veio o ancião de dias, no capítulo 19 e 20, quando o Senhor Jesus vai voltar e vai fazer justiça a todos os salvos, a todos os santos que serão mortos pelo anticristo na grande tribulação. Verso 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Olha isso. O reino milenar, onde o Senhor Jesus vai descer aqui, nós vamos abordar isso a partir do capítulo 20, lá em Apocalipse. Então, igreja, toda a palavra de Deus, ela está interligada, toda ela. Toda a palavra de Deus, ela está interligada, né? Versículo 23. Então ele disse, o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e fará em pedaços. Aqui está falando sobre o último reino do anticristo, que vai ser o último reino, entre aspas, poderoso que vai ter nessa terra, né? Que nós vamos abordar isso mais para frente. Verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, que isso aqui fala a respeito do anticristo, da perseguição e morte que ele vai fazer com os israelitas e com os salvos gentios da grande tribulação, tá? E quando fala, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, né, que o anticristo é um blasfemador, né? E magoará os santos do Altíssimo, ele vai perseguir todas as pessoas que aceitarem a Cristo e serão salvas na grande tribulação, elas serão mortas, tá? Todas elas. A gente vai abordar isso mais para frente, mas todas as pessoas que serão salvas na grande tribulação serão mortas pelo anticristo. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Isso aqui nós já observamos também, que o anticristo vai fazer, Israel vai fazer uma aliança com esse líder mundial, que é o anticristo, e ele vai mudar os tempos e as leis no meio da grande tribulação, que nós já abordamos isso, que é onde ele vai querer se assentar no trono de Deus como sendo o próprio Deus. Ali os israelitas vão abrir os olhos, vão entender quem é ele, né? Nós já abordamos isso nos estudos atrás. Ó, mudará os tempos e as leis, e os santos lhes serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Isso aqui é uma representação da metade da grande tribulação.
onde o anticristo vai prevalecer contra os santos, onde ele vai matar todos os salvos, todos aqueles que assentarem a Cristo na grande tribulação. Verso 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Isso aqui é muito forte. Depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. O próprio Senhor Jesus vai arrancar todo o domínio dele a partir da 7ª trombeta, que nós já vimos isso aqui também, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O reino será reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Aqui está falando a respeito do reino milenar do Senhor Jesus. Está lá no capítulo 20 de Apocalipse, que Jesus vai reinar aqui nessa terra ainda durante 1000 anos. O reino desse mundo vai ser dado ao Senhor e aos seus santos do Altíssimo, a igreja que vai voltar com o Senhor Jesus para reinar aqui nessa terra. É muito importante você guardar esse versículo 26 aqui, aliás, 27, que fala sobre o reino. O reino, o domínio e a majestade será dado ao Senhor e aos santos do Altíssimo no reino milenar aqui. O reino desse mundo hoje, ele pertence a Satanás. Ele pertence ao diabo, a organização desse mundo pertence a Satanás. A igreja de Cristo, ela tem que resplandecer como luz nas trevas. Esse mundo jaz no maligno, esse mundo está morto no maligno. E a igreja que é o sal da terra, a igreja que é a luz do mundo, porque o mundo todo está em trevas, debaixo da autoridade de Satanás, seus principados, as suas potestades e os seus dominadores, né, desse mundo tenebroso. Vamos ler de novo o verso 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados, porque ainda não são, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, fala sobre o milênio, né? E dali para sempre, para toda a eternidade. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muitos me perturbaram, e meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Igreja, como Deus honrou e revelou grandes coisas para Daniel. Muitas delas, ele sabia que tudo isso era por um tempo ainda muito distante, né? O livro de Daniel, ele merece também um estudo pleno a respeito dele, tá? Um estudo pleno a respeito do livro de Daniel, que profetiza sobre as últimas coisas, tá? Gente, volta comigo lá para Apocalipse, no capítulo 12. Eu li essas passagens, tem várias outras aqui em Daniel, tá? Eu li essas passagens só para você ter uma compreensão melhor, ó. Apocalipse 12, lá no verso 3, né, ó. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Ali ainda no livro de Daniel, no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11, vários capítulos ali, falam sobre o governo e o domínio do anticristo. Esses 10 chifres, esses 10 chifres, como fala aqui, essas cabeças que ele vai ter, tudo isso aqui é reino que ele vai dominar. Tudo isso aqui serão reinos do mundo que ele vai ter o completo domínio sobre eles, né? Isso aqui diz respeito à força que ele vai ter em toda a terra. Verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Esse versículo 4, inicialmente, ele fala sobre a rebelião original, né? Lá no início. Quando Lúcifer, o anjo cheio de luz, se rebelou contra Deus, e ali ele levou com a cauda dele a terça parte dos anjos, que também se uniram a ele em rebelião contra Deus, né? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que é Israel, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Isso aqui nós entendemos bem, isso aqui no versículo, no estudo passado, né? Isso aqui fala a respeito da rebelião original. Depois o dragão se deteve na frente da mulher para devorar o filho quando nascesse. Isso aqui diz respeito a toda a obra e esforço do diabo usando os filisteus, amorreus, todos os povos da terra, até a Segunda Guerra Mundial, e vários povos sempre para querer aniquilar com Israel, destruir Israel, né, para que o Senhor Jesus não nascesse. Mesmo depois do nascimento de Cristo,
após, né, o nascimento de Cristo, a Segunda Guerra Mundial, todo o esforço do diabo para acabar com Israel, com o povo da promessa também. Então o dragão, que é o diabo, sempre se esforçou, fez isso para matar Moisés, sempre se esforçou, fez de tudo para matar todos os juízes de Deus que o Senhor levantou. Por isso que você deve estudar o Antigo Testamento, para você ter essa compreensão. A mulher aqui é Israel, Jesus Cristo é descendente dos judeus, nasceu, o diabo não conseguiu, apesar de toda a matança que Herodes determinou quando o Senhor Jesus nasceu, mas ainda assim não conseguiu matar Cristo. Só que Israel rejeitou a Cristo como seu Salvador, mas vai receber ele como Senhor na grande tribulação. Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Isso aqui fala a respeito do domínio do Senhor Jesus Cristo no reino milenar, que nós vamos abordar isso aqui intensamente a partir do capítulo 20 do livro de Apocalipse, né? Mas a profecia, o Senhor Jesus, ele vai reger sobre todas as nações com cetro de ferro. A gente vai entender isso plenamente depois. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Esse finalzinho fala a respeito da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Fala a respeito da morte de Cristo e a ascensão dele. Quando o Senhor Jesus foi arrebatado para o céu, ele está à direita, a Bíblia diz que Jesus está à direita do trono de Deus, aguardando apenas a ordem do Senhor para vir abrir a escritura selada da terra do capítulo 5, começar a trazer todo o juízo sobre essa terra para depois estabelecer o reino milenar dele aqui. Por isso que é importante você assistir todos os capítulos aqui do estudo na sequência, para você ter uma plena compreensão a esse respeito, né? Para você entender passo a passo todo o plano de Deus e para você se empenhar pela fé para que você esteja nele. São essas palavras, esse conhecimento que faz você compreender o propósito de Deus nessa terra e faz você entender o lugar que Deus quer que você tenha, né? Então sempre foi profetizado o nascimento de Cristo, foi profetizado lá em Isaías, por Miqueias, em várias passagens na Bíblia, onde há a profecia do nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? Onde o diabo não conseguiu barrar. Versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias, que são os 3 anos e meio finais da grande tribulação. Nós analisamos esse versículo 6 aqui no estudo passado. Eu pulei aqui os versículos e fui para o versículo 6, porque no estudo passado nós lemos uma palavra lá em Oséias, né? Em Oséias no capítulo 2, onde o Senhor Deus fala que vai levar a sua mulher, a sua esposa, para o deserto e ali falará o coração. Se eu não me engano, está lá em Oséias, no capítulo 2, lá no versículo 14, tá? Nós examinamos esse versículo 6 no estudo passado. O Senhor Deus promete lá em Oséias, capítulo 2, 14, que ele vai levar a sua esposa para o deserto e ali falará o coração. Ali é uma representação desse versículo 6, onde está escrito: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias, que dão os 42 meses, que são os 3 anos e meio finais da grande tribulação. E isso vai acontecer a partir do versículo 15 do capítulo 11 de Apocalipse, quando a 7ª trombeta for tocada. Ali vai ser o meio da grande tribulação, nós já estudamos isso. O anticristo vai romper o acordo com Israel, vai querer dominar sobre aquele povo e Deus vai esconder Israel do anticristo. O anticristo vai dedicar toda a força e o empenho dele para perseguir Israel, matar Israel e os santos do Altíssimo, quando a gente vai ver um pouquinho depois lá no versículo 13, tá? Vamos dar continuidade aqui, ó. O versículo 7 tem um subtítulo que diz assim: anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. O versículo 7 diz assim, ó: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejarão o dragão e os seus anjos. Igreja, essa batalha aqui que vai haver no céu não é a rebelião inicial. Não era quando Lúcifer era um anjo de Deus, quando ele foi, né, lançado para essa terra, destituído de toda a glória dele, não. Essa guerra aqui, ela vai acontecer nesse momento aqui. Nós já examinamos a 7ª trombeta, que está em Apocalipse 11:15,
que quando o anjo tocar a sétima trombeta, ó, olha Apocalipse capítulo 11, versículo 15, ó. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A partir do momento que a sétima trombeta vai ser tocada, vai ser exatamente no meio do período de 7 anos da grande tribulação, onde o reino do mundo se tornará do Senhor Jesus Cristo. Ele vai assumir o controle de tudo. E nesse ponto aqui, aí a Bíblia fala que nós vemos capítulo 12, a mulher e o dragão, e nesse ponto aqui do versículo 7, Satanás vai tentar tomar o céu. Ele vai pegar todos os seus demônios, ele vai até o céu. Assim, da mesma forma que essa terra vai ter uma destruição terrível, o juízo do Senhor Jesus, de Deus, vai ser derramado sobre essa terra, Satanás, irado e revoltado, vai pegar todos os seus demônios e vai tentar ir ao céu para pelejar no céu. Essa guerra aqui, ela ainda vai acontecer. Ela ainda vai acontecer. Essa guerra que ela vai se travar nos lugares celestiais. Vamos ler de novo o versículo 7. Ó. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejarão contra o dragão. Também pelejarão o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Olha isso. O diabo e os seus demônios vão tentar pelejar no céu. Miguel e os anjos de Deus vão pelejar. E eles serão expulsos de lá. Serão expulsos. Essa guerra aqui ainda vai acontecer. Agora preste atenção no versículo 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. Você tem que entender isso. Eu gosto, quando eu prego essa palavra na igreja, eu gosto de perguntar para as pessoas, né? Pergunto assim: o diabo tem lugar no céu hoje? Hein? Eu pergunto para vocês que estão assistindo essa live aqui: o diabo tem lugar no céu hoje? O diabo tem lugar no céu hoje? O que você acha? Tem lugar, não tem lugar no céu? Aí alguém pode falar: pastor, o diabo não tem lugar no céu. O diabo tem lugar no céu hoje, sim. Ele tem lugar no céu hoje. Qual é o lugar que o diabo tem no céu hoje? O lugar de acusador. A Bíblia diz que Satanás, ele vai sempre à presença de Deus para acusar os homens e as mulheres, os santos de Deus. Ele tem lugar no céu. Quando a igreja do Senhor for levada para o céu, vai passar rompendo por entre os principados e potestades, vai arrebentar com todos eles lá. Eles virão com a ira deles aqui para essa terra aqui. Eles virão, o anticristo vai dominar essa terra, os seus demônios. Só que nesse meio termo desses 7 anos aqui, o Senhor Jesus, o reino dos céus, o reino do mundo, como a gente leu Apocalipse 11:15, vai se tornar completamente do Senhor Jesus, completamente dele, porque hoje pertence a Satanás, ao sistema do diabo nesse mundo. Na 7ª trombeta, o reino desse mundo se tornará do Senhor Jesus Cristo. O diabo furioso pegará todos os seus demônios e vai tentar invadir o céu. E ali ele não vai prevalecer e não mais vai se achar lugar para ele no céu. Ele não terá mais lugar de acusação no céu. Cada vez que uma pessoa desobedece a palavra, vive em pecado, Satanás ele tem liberdade para chegar até diante de Deus. Por quê? Por causa das pessoas que desobedecem a Deus. Ele tem um lugar de acusador. Eu quero dar uma parada aqui com você nesse versículo 8 para você compreender bem isso. A Bíblia diz que não vai se achar lugar para ele no céu mais. Não vai ter mais lugar para ele. Ele não vai ter mais lugar de acusação no céu. Não vai ter. A partir desse meio ponto aqui da grande tribulação, dessa metade aqui, todas as pessoas que aceitarem a Cristo, elas não vão ter mais nem tempo de desobedecer ou de viver em pecado. Porque elas aceitarão a Cristo e logo em seguida elas serão mortas. Elas vão morrer, todas elas. Serão martirizadas na grande tribulação. E nesse ponto aqui, o diabo não vai ter mais lugar no céu. Você tem que entender isso. Satanás tem um lugar no céu hoje. É um lugar de acusação. A Bíblia diz, preste bem atenção no que eu vou ler com você aqui. Eu quero falar um pouco com você aqui agora a respeito de reino. A gente precisa entender algumas coisas aqui a respeito de reino. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz assim, e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Igreja,
O sangue do Senhor Jesus, o sacrifício dele, nos constituiu para Deus reino. Nós somos um reino para Deus. A Bíblia diz que nós somos casa, nós somos edifício, nós somos várias coisas para Deus. Entre eles nós somos um reino. Reino é maior do que uma casa, reino é maior do que um edifício. Reino se entende que é um lugar espaçoso, um reino para quem? Para Deus. O homem, o ser humano que aceita Cristo, ele é um reino para Deus. Mas todo ser humano, toda pessoa, é uma casa espiritual. É uma casa espiritual. O Senhor Jesus falou isso, né? Quando um espírito imundo, né, sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, não encontrando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. Todo ser humano é uma casa. O ser humano que aceita Cristo se torna um reino para Deus. Nós somos um reino para Deus. Agora compreenda bem isso, tá? Vamos lá, acho que Lucas capítulo 4. Eu não tinha separado essa palavra não. Deixa eu ver aqui se eu acho que de primeira. Lucas capítulo 4. Tá lá na tentação de Jesus, né? Quando o Senhor Jesus foi tentado no deserto. Isso. Lucas capítulo 4. Quer ver onde eu vou ler? Versículo 6. Lucas capítulo 4, versículo 6 diz assim, ó. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem quiser. Olha isso, igreja. O diabo falou para Jesus, o diabo mostrou todos os reinos do mundo e a glória de todos os reinos, falou, eu vou te dar tudo isso se você prostrado me adorar, porque isso me foi entregue, porque ela me foi entregue. Todos os reinos do mundo, ou o reino do mundo, resumindo tudo. Tudo isso foi entregue a Satanás. O reino desse mundo foi entregue a Satanás. Por quem? Por Adão, quando Adão pecou. Deus colocou o homem para habitar nessa terra dentro do jardim do Éden, deu para ele autoridade sobre todas as coisas. Deu ali o poder para o homem criar todas as coisas. Um homem com a palavra dele deu o nome, para criar não, desculpa. Deus deu autoridade para Adão, para dar um nome para os animais, e Deus falou para ele, domine sobre todas as coisas. O reino desse mundo foi dado para Adão, foi dado para o homem lá no início. Só que quando o homem pecou, o governo desse mundo passou para Satanás, passou para ele, né? Tanto que eu quero ler com você uma palavra que está lá no livro de Jó. Vai lá, Jó. Quando eu chegar no capítulo 20, a gente vai mais a fundo nessa questão do reino, tá? Por isso que é importante, ó, compre uma chave bíblica, compre uma chave, joga aí depois no Google, é chave bíblica. Compre uma boa chave bíblica para você, quanto mais espessa, melhor, quanto mais palavras ela tiver, melhor, tá? Jó capítulo 1. Compra uma chave bíblica e pesquisa lá reino, reinar, né? Pesquisa a esse respeito que você precisa ter essa compreensão, ó. Jó capítulo 1, lá no versículo 6, tá escrito assim, ó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha isso. Num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor. Os filhos de Deus aqui são os anjos. Eles se apresentaram diante de Deus. E quem é que estava no meio deles? Satanás. Olha o lugar do diabo no céu. Só que a Bíblia fala assim, veio também Satanás entre eles. Esse também aqui, ele dá a entender pra gente que Satanás, ele era uma pessoa não grata no céu. Ele era uma pessoa que não era desejada, um ser que não era desejado. A Bíblia fala, os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor e veio também Satanás. Também ele veio. Quer dizer, ele não era ele não era desejado, ele não era querido, mas ele também estava lá. Por que que ele também estava lá? Porque ele tinha direito de estar lá. Ele tinha direito. Os filhos de Deus aqui, os anjos, vieram se apresentar diante de Deus. Isso aqui era uma reunião de prestação de contas, da ordem que os anjos tinham diante de todos os reinos que existem desse universo, na vastidão desse universo. Os anjos chegaram lá, e a Bíblia fala que também Satanás estava no meio deles. Também. Ou seja, ele não era querido lá,
mas ele tinha um direito de estar lá. Por que ele tinha um direito de estar lá? Aí a gente vai entender na pergunta que Deus fez. Versículo 7. Jó capítulo 1, verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás. Dá uma parada aqui, ó. Então perguntou o Senhor a Satanás. Geralmente se pergunta alguma coisa, ou se pergunta alguma coisa quando a gente não sabe, quando a gente tem dúvida de alguma coisa. Aí eu pergunto para você, tem alguma coisa que Deus não saiba? Não, ele sabe de tudo. Tem alguma coisa que Deus tem dúvida? Não, ele não tem dúvida de nada, ele sabe de tudo. Todas as vezes na Bíblia que você vê Deus fazendo perguntas, como Deus perguntou para Ezequiel, pode acaso, ó filho do homem, esse vale de ossos secos ser transformados e voltar à vida? Toda vez na Bíblia que você vê Deus fazendo pergunta, é porque ele chama o leitor a arrazoar, a pensar, a examinar. Deus não faz pergunta porque ele não sabe, ele faz pergunta para nos revelar coisas. Você tem que entender isso na Bíblia. Às vezes a pessoa, por que Deus está perguntando? Ele não sabe de tudo. E se a pessoa não tiver inspiração de Deus, ela logo fica confusa na mente dela. Deus faz pergunta na Bíblia por misericórdia de nós, por nossa misericórdia. Ele faz perguntas para chamar você a arrazoar com ele. Arrazoar é pensar, é gastar o seu tempo, é se dedicar. Não ficar apenas na superfície, por misericórdia de nós. Quer dizer, toda vez que Deus faz pergunta na Bíblia, é porque ele quer que você participe com ele e porque ele quer revelar algo para nós. Então ele quer revelar aqui o porquê do versículo 6, que também Satanás estava lá. Por que o diabo tinha acesso lá? Aí ele fez essa pergunta para nos ensinar, para explicar por que ele estava lá. Verso 7, ó. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Olha isso. De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Aqui está a resposta porque que também Satanás estava lá. Por que ele estava lá? Não era legal, não era desejado o diabo estar diante de Deus, mas ele tinha direito. Ele tinha direito de estar lá. Por quê? A resposta daqui, de onde vem Satanás, respondeu, finalzinho do verso 7, de rodear a terra e passear por ela. A terra que Adão entregou a Satanás pelo seu pecado. O diabo, ele tinha uma autoridade diante de Deus. O diabo não, Lúcifer, né, quando ele era anjo de Deus, ele tinha um lugar nos céus, ele tinha. Só que ele se rebelou, ele foi expulso, ele perdeu o lugar dele. Não se achou mais o lugar dele. Então o diabo viu que depois de bilhões de anos Deus fez uma criatura, Deus fez um ser. A tristeza de Deus foi tão grande com a rebelião do diabo, de Satanás, que do versículo 1 para o versículo 2 de Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, versículo 2, existe um intervalo de bilhões de anos. Bilhões de anos. Onde o nosso universo, essa terra, ficou numa escuridão completa, tamanha tristeza de Deus. E do versículo 1 para o versículo 2, o Senhor Deus, ele se renovou ali na sua alegria e ele começou a dizer, haja luz. Porque essa terra aqui, mais para frente eu vou pregar para você sobre Lúcifer, sobre o diabo, acho que lá no capítulo 21 ou 20 de Apocalipse. A gente vai ver na Bíblia que o diabo ele foi afundado no brilho das pedras que ele andava. Essa terra aqui, há bilhões de anos atrás, ela pertencia a Lúcifer e a terça parte dos anjos que adoravam a Deus aqui nessa terra. Mas ele subiu até os céus. E ele quis colocar o trono dele acima das estrelas. E a Bíblia diz em Ezequiel e em Isaías, que a gente vai ver isso mais para frente, que ele foi afundado no brilho das pedras que ele andava. Ele foi afundado nessa terra aqui. Passou-se bilhões e bilhões de anos. Essa terra, ela encheu-se de água. E Satanás ficou aprisionado com os demônios lá embaixo nas águas. Essa terra era pura água, era somente água. E quem era que guardava os demônios, os anjos aqui embaixo? O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Pairava. Eu vou mostrar isso para você mais para frente na Bíblia, tá? Ficou ali aprisionado Satanás e os seus demônios, a terça parte dos anjos. Bilhões e bilhões e bilhões de demônios, junto com o diabo, aprisionado embaixo das águas. Ali o Espírito Santo guardando, ali. E ali do versículo 1 para o versículo 2 passou-se um intervalo de bilhões de anos, quando a terra era sem forma e vazia. Quando a Bíblia diz lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, aí fala, a terra, porém, estava sem forma e vazia.
Quando a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, isso significa que a terra se tornou sem forma e vazia. Deus não criou a terra sem forma e vazia, mas a terra se tornou sem forma e vazia. Por causa do quê? Por causa da queda do diabo aqui, que ele caiu como uma estrela, destruindo tudo. E ele caiu também junto com a terça parte dos anjos. Então a terra se tornou sem forma e vazia. Do versículo 1 ao versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. Tem um intervalo de bilhões de anos. E ali, a partir do versículo 3, o Senhor Deus foi restaurando tudo, restaurando tudo, restaurando. E teve uma parte, não sei se é o versículo 8 ou 9 em diante, que Deus criou a relva. E quando Deus criou a relva, Satanás não entendeu, porque é da relva que vem o oxigênio. Então o diabo não entendeu isso, porque os anjos não precisam respirar. Só que Deus criou a relva, é bom você compreender isso lá na Bíblia, em Gênesis 1. Quando Deus criou a relva, Satanás ficou desesperado, ele não entendeu o que Deus estava fazendo. Por que criar a relva? Por que passar a ter oxigênio? Aí ele só foi compreender quando Deus criou o homem, quando Deus fez o homem. Então, quando Deus disse, haja luz, Deus estava manifestando a glória dele de novo nessa terra, em todo o universo. Porque durante bilhões de anos, né, vamos colocar dessa forma, a tristeza de Deus inundou esse mundo, esse universo, por causa da rebelião de Satanás e seus anjos. Até que o Senhor Deus fez uma raça para que pudesse adorar a Ele em espírito e em verdade, que é o ser humano. Então Deus fez o homem, Deus colocou Adão e Eva aqui nessa terra, deu o reino para eles. Só que Satanás, como ele é um bicho legalista, ele sabia disso. Ele foi lá e influenciou a mulher. A mulher comeu do fruto que Deus mandou que não era para comer, desobedeceu. E o homem que desobedeceu. A mulher influenciada e o homem quem desobedeceu, porque na verdade Deus falou diretamente com Adão. Aí quando Adão comeu do fruto, Satanás recebeu esse reino aqui. É o que ele falou para Jesus lá em Lucas, no capítulo 4, que eu acabei de ler com você. O diabo mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles e falou, tudo isso eu te darei porque isso me foi entregue. Então o reino desse mundo foi entregue a Satanás. Por isso, voltando aqui de novo, versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Por que que também Satanás estava lá? Porque Satanás tinha um reino. Satanás ainda tem um reino. Aí a gente entra num algo muito profundo aqui, que eu vou abordar isso com você lá no capítulo 20. Só pode estar diante de Deus quem tem um reino. Só pode chegar à presença de Deus quem tem um reino. Por isso que o Senhor Jesus falou que o reino de Deus estaria dentro de nós. Aí você tem que pegar para você estudar na Bíblia a respeito de reino. O reino de Deus tem que estar dentro de você, que é o batismo com o Espírito Santo. O reino dele tem que entrar dentro de você, só a partir desse momento que uma pessoa verdadeiramente tem acesso ao reino de Deus. Caso contrário, ela só fica fazendo petições, o Espírito Santo fala com ela até que ela se envolva e faça uma aliança com Deus de verdade. Então só pode chegar diante de Deus quem tem um reino. O diabo tinha um reino. Por isso que ele respondeu para Deus de rodear a terra e passear por ela. Só se rodeia uma terra e passeia por ela quem é dono da terra. É a mesma coisa você na sua casa. Você está na sua casa, você tem um quintal. De tempos em tempos você rodeia o seu quintal. Para ver como é que tá, você vê se está tudo limpo, você vê se está tudo organizado. A pessoa que tem um sítio, que tem uma fazenda, de tempos em tempos ela rodeia a terra dela inteira. Ela tem que ver se a cerca está no lugar, se está tudo bacana, se não tem nenhum animal preso, não tem nada morto, porque a pessoa é dona. Todo dono de um reino, uma casa, um apartamento, seja onde for que você more, repara para você ver que você está sempre rodeando a sua casa, rodeando o seu quintal. Quando o diabo falou de rodear a terra e passear por ela, isso representa que ele era o governante da terra. Ele recebeu isso de Adão. Então ele não era querido quando os filhos de Deus vieram se reunir, mas era legal, era um direito dele. Era um direito dele estar lá, porque por isso que Deus perguntou para ele, por misericórdia de nós, para a gente compreender isso. Ele veio de rodear a terra e passear por ela, porque a terra é dele. A terra pertence a ele. Por isso que lá em Apocalipse 11, né? Apocalipse capítulo 11, acho que o verso 7, na 7ª trombeta, o reino do mundo se tornou do nosso Cristo. Você tem que entender isso. O reino do mundo ainda hoje pertence a Satanás. Pertence ao diabo. Deus colocou a sua igreja aqui para que a igreja lute contra os principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. A glória de Deus tem que se manifestar aqui através da igreja, sim, mas isso é através de guerra espiritual. Tem que prevalecer contra o mal. Então a gente tem que ter toda essa compreensão. Só pode chegar diante de Deus quem tem reino. O diabo estava lá porque ele tinha um reino.
Deus não queria ele lá, mas era legal. Juridicamente, vamos colocar assim, era legal. É a mesma coisa, ó. Pega um juiz que chega uma causa para ele e às vezes a lei obriga aquele juiz a libertar um criminoso que ele não quer libertar. Às vezes a lei obriga ele. Mesmo ele não querendo libertar aquela pessoa, mas existe uma brecha na lei que a lei acaba obrigando aquele juiz a libertar aquela pessoa. Ou seja, não é uma coisa moral, não é uma coisa que o juiz queira fazer, mas é legal porque ele é obrigado pela lei. Então Lúcifer está junto dos filhos de Deus, diante de Deus no céu, não é moral. Deus não queria, mas era o quê? Mas era legal, porque ele tinha esse direito, tá? Porque ele tem um reino. Por isso que quando a gente lê lá em Apocalipse 12, a Bíblia fala que não vai se achar mais lugar para ele, não vai mais. Porque na 7ª trombeta, o reino do mundo se tornará do Senhor e do seu Cristo. Então, é muito forte, gente, você entender isso. Volta lá para Apocalipse, lá no capítulo 12. Volta lá. Ó, eu já li, vou ler de novo. Ó, Apocalipse 11, verso 15. Preste atenção, 11:15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. No meio da grande tribulação, o reino do mundo se tornará do Senhor Deus Pai e do seu Cristo, que é o seu Filho, do Senhor Jesus. O reino do mundo quer dizer o diabo vai perder todo o poder que ele tem, toda a autoridade que ele tem. Ele vai perder o poder dos seus chifres, né? Tudo que eu li com você aqui, do seu chifre, das suas cabeças, dos seus poderes, ele vai perder tudo isso aqui. Tudo isso vai ser arrancado dele. E ele, num ato de fúria, de raiva, de ira, vai acontecer, versículo 7, Apocalipse 12, 7. E houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. Olha isso que maravilha. Olha a importância. Talvez você fale assim, nossa, não é como é tanta coisa para explicar, mas você tem que compreender isso. Nesse ponto aqui, o diabo vai furioso, porque o reino do céu, o reino do mundo vai se tornar de Jesus Cristo. Vai se tornar dele. O diabo vai furioso lá para cima. E não vai se achar mais lugar para ele. Não vai ter mais lugar para ele. Ele não vai conseguir mais chegar lá, porque ele não tem mais o reino. Cada vez que uma pessoa peca, ela dá lugar para Satanás diante de Deus. Dá lugar. Lembra-se disso. Imagina, também Satanás estava lá. Quer dizer, um ser indesejado. Um ser indesejado. Quer dizer, quem foi que abriu a porta para essa criatura entrar aqui? Imagina você na sua casa. Imagina você na sua casa. Há uns anos atrás eu trabalhava numa empresa ali no Jardim de Abril, ali em Osasco, e tinha um mendigo lá, que ele ficava na rua ali, né? Ele morava numa calçada, um pouquinho para dentro, assim, na frente de um salão. E eu lembro que eu tava descendo uma rua ali perto de onde eu trabalhava ali, e aquele mendigo, ele devia estar tinha a calçada assim, ele devia estar uns 10, 15 metros para dentro, né? Porque tinha uma cobertura assim, tinha um salãozinho lá no fundo assim. Aí ele ficava lá no fundo. Gente, eu lembro que quando eu passei, assim, o odor daquele homem, assim, o odor que tava nele, me empurrou pra rua. Eu lembro que eu passei, eu fui pra rua, assim, eu andei no meio da rua, assim, porque eu acelerei. E olha que ele tava lá no fundão. Por que eu tô falando isso? Tamanho o fedor, né? O cheiro horrível que saia daquele que tava, né? Naquele ambiente que ele tava ali, coitado dele. Aquele cheiro me empurrou para o rua. Por que eu tô falando isso? Imagina você chegar na sua casa e tem uma pessoa com um odor desse dentro da sua casa. Imagina. Empesteado toda a sua casa, com aquele odor, pessoa que talvez anos e anos sem tomar banho. Meu Deus do céu. Imagina. Aí você chega na sua casa, aí você vai perguntar assim, mas quem foi que abriu a porta? Quem foi que deixou ele entrar aqui dentro? Tá tudo empesteado. Você não ia ficar irado? Você nem ia ficar chateado com quem da sua casa abriu a porta para esse cheiro entrar, para esse odor entrar lá dentro? Você nem ia ficar chateado? Você nem ia ficar triste também, irado, um monte de coisa? Assim é Deus. Assim é Deus. Por isso que a gente tem que fugir da ira de Deus. A gente não pode ficar dando lugar para Satanás no céu. Você tem que entender tudo isso aqui, gente. Você tem que entender. Por que Deus fica irado com uma pessoa a ponto dela ser destruída eternamente?
também de tanto que essa pessoa fica dando lugar para Satanás no céu. Toda hora Deus olha, o Senhor Jesus olha, o Espírito Santo olha, e quem está lá? Satanás. Por quê? Porque uma pessoa decidiu endurecer o coração, viver em rebelião. Aí Satanás vai lá, o acusador, ele vai acusar. Aí toda hora Deus vê, tá lá ele lá. Tá lá os demônios lá. É só você examinar na Bíblia que isso fala muito bem, tudo a respeito disso. Aí quem é que foi? Aí de novo fulano. Aí a pessoa não se arrepende, a pessoa não muda. Aí vem a ira de Deus contra aquela pessoa. Então você tem que entender isso, igreja. Não dê lugar para Satanás no céu. Não fique cometendo pecado voluntário porque você quer. Porque toda hora que você faz isso, ou que eu faço isso, a gente dá lugar para os demônios irem no céu, para poder nos acusar diante de Deus. Imagina isso. Então ele é um ser indesejado. Não é moral ele estar lá. Não é moral, porque ele não tem santidade, ele não tem obediência, não é moral ele estar lá. Mas é legal, porque é por causa da lei de Deus. Ele tem um reino. E quem tem um reino pode se chegar diante de Deus. Então a gente tem que ter essa compreensão, tá? Eu vou finalizar aqui só essa parte aqui. Vamos lá, ó. Não se achou mais lugar para ele. Espero que isso tenha ficado, claro para você. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Igreja, olha isso. Então vi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação. Quer dizer, nunca mais foi expulso o sedutor do mundo, o acusador dos nossos irmãos, ele foi expulso. Haverá uma grande clamor de glória no céu, porque nunca mais vai se achar lugar para Satanás no céu. Nunca mais. O diabo tinha toda a autoridade, o Lúcifer tinha toda a autoridade no céu, entre aspas, tinha todo acesso, foi destituído para cá. Deus fez o homem para que o homem adorasse a Deus, o homem foi lá e passou a legalidade para Lúcifer de novo. O diabo é um bicho legalista. Ou seja, onde você não cuida em Cristo, ele vai tomar conta, tá? A área da tua vida que Jesus não domina, ele vai dominar, viu? Então ele é um ser legalista. Por isso que é bom a gente entender um pouco de lei também. Quando você entende um pouco de lei, você entende que nem tudo é moral, mas tem muita coisa que não é moral, mas é legal. Você pega lá um juiz que pega prende lá um estuprador, o estuprador está sendo julgado. E ali, muitas vezes dentro da lei, se acha uma brecha na lei que aquele juiz é obrigado a libertar aquele criminoso. Só que aquele juiz, como um pai, como um irmão, um filho, ele não queria libertar aquele homem. Ele não queria libertar, porque não é moralmente. Ele não queria, mas é legal, a força da lei obriga ele a isso. Assim é Deus com Satanás. Então, as coisas do diabo, nada é moral, mas é legal, quer dizer, está dentro da lei. Por isso que você não pode dar legalidade para Satanás. O mundo hoje, a terra, ela está na mão dos homens. Quando o homem vive em pecado, em rebelião contra Deus, quem é que tem liberdade? O diabo, Satanás. Ele traz a destruição, traz morte, vírus, pandemia, terremoto, maremoto. Ele traz todo tipo de desolação para essa terra. A gente vai entender isso quando a gente chegar lá no capítulo 20 de Apocalipse. Agora, quando o homem vive em obediência e santidade, aí é Deus quem tem poder nessa terra. É o Espírito Santo renova, restaura, cura, transforma. Vem o reino de Deus, vem a paz, vem tudo, vem a graça de Deus e transforma tudo. Então, quando o homem vive em pecado, o ambiente do inferno vem nessa terra e fica em volta daquela pessoa. Tudo maldição, coisa ruim, perturbação, tudo que não presta. Agora, quando a pessoa se arrepende e vai para Cristo, aí tem paz, alegria, prosperidade, poder e graça. A gente tem que ter essa compreensão, tá? Vamos lá, versículo 11 e 12 que a gente termina por hoje. Verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram.
E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Isso aqui fala a respeito dos salvos de todos os tempos. De todos os tempos. Todos os tempos não, né? Da morte e ressurreição de Cristo para frente. Da igreja do Cordeiro, que venceu a Satanás, que tem que vencer hoje. Por quê? Por que nós vencemos o diabo hoje? Eles, pois, o venceram, verso 11, por causa do sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o preço. É o preço que dá a liberdade para o homem. Como Deus tirou o povo do Egito e prometeu uma terra prometida, a terra de Canaã, mas a terra estava cheia de inimigos. Era para o povo de Israel entrar matando os inimigos e tomando posse da terra. Hoje, para nós, Deus tem uma terra hoje para nós. Deus tem uma terra prometida, uma nova Canaã hoje para nós, que é espiritual. E como é que eu tenho uma vida em paz aqui nessa terra? Como é que eu prevaleço nessa terra? Você tem que lutar, como está lá em Efésios 6. Você tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Você tem que lutar contra principado, potestade e dominadores deste mundo tenebroso. Você tem que prevalecer pela guerra, e a guerra espiritual. A nossa luta hoje não é mais contra carne e sangue, como foi no passado, com os israelitas. A gente não tem que matar ninguém hoje fisicamente, mas hoje a nossa luta é espiritual. Então eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Aí aqui vai falar de todos os salvos também da grande tribulação, e de todas aquelas pessoas que morreram ou ainda vão morrer por amor a Cristo, né? Que só existe uma forma de vencer por causa da palavra do testemunho que dá, da fidelidade, da obediência, né? Não dando motivo para que Satanás fique constantemente diante de Deus por sua causa, por minha causa, né? Zelar pelo nome de Cristo. Por isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso também, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus tem que ser santo por nossa causa, né? O imundo não pode ficar visitando o céu por sua causa, né? Compreender esse temor verdadeiramente. Um último versículo 12, ó. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Olha isso. Olha a grande festa que vai ter no céu ainda, tá? A grande festa. O diabo vai querer entrar lá de novo, ele vai ser expulso, não vai ter mais olhar para ele. Ali o céu vai festejar. Os anjos, a igreja que vai estar no céu com Cristo. Os anjos, a igreja. Vai haver uma grande festa no céu, porque nunca mais diabo, demônio, nenhum mais vai ter acesso a Deus. Nunca mais. O reino da terra vai ser arrancado dele. Vai ser tudo tirado dele. Ele não vai ter mais acesso lá. O reino desse mundo se tornará do nosso Cristo, de Deus e do nosso Cristo. Ele vai abrir lá na capítulo 5 de Apocalipse, lembra? Ele vai abrir a escritura selada da terra. Porque ele é o dono de tudo. O Satanás usa por um período aqui essa terra. Ele tem uma certa liberdade por um período. Mas a igreja de Cristo verdadeira tem que guerrear espiritualmente para não deixar com que o diabo faça o que ele bem quer, o que ele bem entenda, para não deixar. O diabo só tem liberdade quando a luz de Deus, que é os filhos de Deus, não brilham. Se os filhos de Deus não brilhar, o diabo tem autoridade. Agora, quando os filhos de Deus assumem a autoridade, ele é obrigado a sair, ele não pode fazer o que ele quer. Agora, vive em pecado, aí ele traz toda a maldição que ele quer trazer. Aí ele tem toda a liberdade dele. Tá? Versículo 12. Por isso festejai os céus e vós os que neles habitais. Aí fala, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso aqui vai acontecer na metade dos 3 anos e meio. Em 3 anos e meio da metade dos 7 anos da grande tribulação. Não vai ter mais lugar para ele na metade da grande tribulação. Aí a Bíblia fala que no céu vai ter festa, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, ira, fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aí depois você pode ver no versículo 3, o dragão persegue a mulher, aí ele vai voltar todo o ódio e raiva dele contra Israel e contra todos os salvos, que é o que a gente vai ver a partir do próximo estudo aqui. Tá bom, gente? Você precisa ter essa compreensão, estuda. Compre uma chave bíblica, compre uma boa Bíblia de estudo, examine as escrituras, porque é através da palavra que você vai ter autoridade sobre o mal, que você vai receber o Espírito Santo, através da palavra, que você vai ser bem-aventurado nessa terra, que você vai prevalecer contra o inferno, que você vai ter autoridade espiritual, que você vai receber a salvação, você vai manter a salvação com você, sem não perder a sua coroa espiritual.
Então, olha a importância de você compreender a palavra de Deus. Olha a importância. Olha a importância do reino de Deus estar dentro de você. E Jesus falou, o reino de Deus vai estar dentro de vocês. Só pode estar diante de Deus quem tem um reino. Só pode permanecer diante dele quem tem um reino. Por isso que o diabo desgraçado ainda vai lá até hoje. Porque foi dado um reino para ele. Deus tirou dele, deu para Adão e o Adão entregou para ele novamente. O Senhor Jesus veio aqui, pagou um alto preço para ganhar as almas para ele e pegou o reino aqui para ele. O reino desse mundo pertence a Jesus. Ele vai abrir a escritura lá no capítulo 5, como nós já vimos. Mas temporariamente Satanás ainda está, entre aspas, no governo desse mundo aqui. Com os seus principados, potestades e dominadores influenciando reinos, influenciando países, governantes, políticos, pessoas grandes, entre aspas, e pequenos. Pessoas que estão lá em cima na política, para fazerem todo tipo de maldade, perversidade, pessoas anônimas, para cometerem todo tipo de coisa ruim também uns para com os outros, e para dar liberdade aos demônios nessa terra. Então a igreja tem essa compreensão, A igreja de Cristo tem que prevalecer. Então estuda o Novo Testamento, compreenda isso. Você tem que ter a autoridade em Cristo para você vencer todas as coisas, tá? O diabo, ele não pode fazer tudo o que ele quer. Que fique bem claro isso, tá? O diabo não pode fazer tudo o que ele quer. Não pode. O homem não pode fazer tudo o que quer. Só tem um que faz tudo o que quer, que é perfeito, que é o próprio Deus. Só ele pode fazer tudo o que quer. Então, por isso que o Senhor tem que dominar sobre a sua vida. Jesus tem que reinar sobre você. Você é um reino. O Espírito Santo tem que habitar em você. Ele tem que governar a tua mente. O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, a palavra, tem que governar você, dominar você. Se a palavra não domina uma pessoa, não governa sobre ela, a influência do inferno vai governar aquela pessoa, vai dominar ela. Faz daquela pessoa um escravo, e usa ela para atingir outros e mata aquela pessoa, ainda leva ela para o inferno. Então a gente precisa ter a plena compreensão de toda a palavra de Deus. Eu acho que esse estudo aqui foi um dos mais aplicados nesse sentido aqui de todos, esse 24º nosso aqui, tá? Aconselho que você assista de novo, tá? Veja ponto por ponto e se aplica, porque isso é que é a verdadeira riqueza espiritual. Não é apenas saber de informação, é ter a revelação em você que te purifica, te limpa, te lava. Aí a obra espiritual vai sendo feita na tua alma. Aí você prevalece, meu irmão. Aí você nunca mais vai depender de homem nenhum, você nunca mais vai depender de ninguém. Porque você vai ter um encontro com o próprio Deus, você vai entender a obra dele e você vai passar a se revestir. Por isso que lá em Efésios 6 a Bíblia fala que a gente tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Existe uma armadura espiritual que você tem que vestir. Porque enquanto a gente estiver nesse mundo aqui, vai ter guerra contra o inferno. Vai ter guerra. Quando a igreja for arrebatada, ai daqueles que vão ficar aqui. Quem quiser ser salvo vai ter que pagar, entre aspas, com a própria vida. Vai ser todo mundo morto, assassinado, tá? Todo mundo. E entre outras coisas terríveis que as pessoas vão passar antes disso, tá? Então, provavelmente, acho que no sábado à noite, ou na sexta, eu vou postar no Stories, tá? De manhã, se vai ser na sexta ou no sábado agora, a gente vai ver do versículo 13, o dragão que persegue a mulher. Aí a gente vai entrar no capítulo 13, que é a besta que emerge do mar, que a gente vai falar mais a fundo a respeito da pessoa, da criatura do anticristo, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês, tá? 1 hora nós ficamos aqui, né? Das 10 horas ali, agora 11 horas da noite. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá? Guarda essa palavra e seja forte em Cristo, em nome de Jesus, tá? Fiquem na paz a todos vocês, não sei quem está comigo aí até agora, Dona Nailde, seu Júlio, Dona Cristina, né, acho que é Dona Glória e tantos outros também, tá bom? Deus abençoe vocês e uma ótima noite em o nome de Jesus. Fiquem com Deus.